Fala aí, gente. Olha eu aqui de volta. Agora estou de volta com a parte 2 da nossa aula que vai falar mais sobre a biologia do setor B, né? Então serão exercícios sobre heredogramas. Então, um conselho meu, tente fazer antes, depois acompanhe a correção, você que sabe. Tá? Então nós paramos aqui no exercício 5 de BioA, né? Então paramos aqui. Espero que vocês estejam entendendo, né, que é sempre bom estar entendendo. Qualquer coisa depois é só me perguntar que eu explico de novo. Tá, então agora serão mais 5 exercícios de BioB. Então espero que dê tudo certo e vamos começar. O exercício 1 ele diz assim: da Federal do Ceará. Leia o texto a seguir. A doença de Alzheimer é uma afecção neurodegenerativa progressiva e reversível que acarreta perda de memória, diversos distúrbios cognitivos, tal. Não pule o texto, tá? Porque é importante. Em geral, a doença de Alzheimer, de acontecimento tardio de incidência ao redor de 60 anos de idade, ocorre de forma esporádica, enquanto que a doença de Alzheimer, de acontecimento precoce, de incidência ao redor de 40 anos, mostra recorrência familiar. Cerca de um terço dos casos de doença de Alzheimer apresentam familiaridade e comportam-se de acordo com um padrão de herança monogênica autossômica dominante. O que é isso? Herança monogênica, então é um gene só, autossômico dominante, ou seja, azão-azão. Então cerca de um terço que vai ser azão-azão. Então é mais raro ser azão-azão, né? É bem difícil encontrar alguém que seja azão-azão para a doença de Alzheimer. Então é mais comum azão-azinho, porque se tem o azão-azinho, o azão domina sobre o gene recessivo azinho. Por isso que é dominante também, tá? Então, ó, considerando o texto acima, histórico familiar a seguir, responda ao que se pede. Então, o histórico está aqui. Ó, um rapaz cujas duas irmãs mais velhas, o pai e a avó paterna, manifestaram doença de Alzheimer de acontecimento precoce. Tá? Tá bom. Então, vamos lá. Montar o heredograma. Então, ó, ele te dá o histórico e pede para você montar o heredograma. Aí tem o 2 e o 3 aqui que a gente já vai responder. Aqui está o heredograma e vamos entendê-lo, tá? Então, aqui está o rapaz, ó. Eu estou usando este daqui como o rapaz. Então, eu vou colocar aqui até eu. Vou escrever aqui, eu, tá? Então, vamos lá. Aqui estou eu, minhas irmãs mais velhas, afetadas com a doença de Alzheimer, o meu pai afetado e minha avó afetada. Logo, minha avó casou com meu avô, teve meu pai que casou com a minha mãe, teve minhas duas irmãs mais velhas e eu estou aqui, tá? Então montamos o heredograma. Agora eu vou colocar aqui quem é heterozigoto, a gente vai fazer aquilo tudo bonitinho, depois vamos responder a pergunta 2 e 3. Então, ó, se a gente chegou à conclusão, opa, perdi a caneta, achei, que um terço é azão-azão, ou seja, é raro ser azão-azão. Logo, quem é afetado aqui é azão-azinho. A minha avó eu não consigo fechar, não sei se ela é azão-azão ou azão-azinho, não fala, a gente não tem dado para concluir isso, tá? O meu pai já dá para saber que ele é azão-azinho, logo, o meu avô é azinho-azinho. Por quê? Um azão veio da minha avó e o azinho veio do meu pai. Tá? Aqui se ele for azão-azinho ou azão-azão não vai interferir. Tá? O azão vai vir dele. Tá? Meu pai azão-azinho. A minha mãe azinho-azinho. Tá? Minhas duas irmãs mais velhas terão o mesmo genótipo, azão-azinho. Por quê? A minha mãe só vai produzir gametas azinho-azinho. E o meu pai, 50% azão, 50% azinho. Como ambas são afetadas, ambas serão azão-azinho. E eu? O que vai sobrar para mim? Eu serei azinho-azinho, mas também poderia
ter a probabilidade de ter a doença, tá? Então, fechamos o heredograma com os genótipos de cada um. Pergunta 1, beleza. Pergunta 2, qual a probabilidade de o rapaz em questão também ser portador do gene responsável pela forma de acontecimento precoce da doença? É de 50%. Por quê? Minha mãe só tem gametas azinho azinho. Meu pai é 50% azão, 50% azinho. Então eu poderia ser 50% de chance de ser afetado e 50% de chance de não ser afetado. Por isso que a resposta é 50%. E eu não sou afetado, isso daqui não é baseado na minha família, tá? Assim, eu só estou usando eu como exemplo ali. E como eu não sou afetado, então azinho azinho. E na letra 3, né, número 3, quais indivíduos do heredograma são seguramente heterozigotos? O pai do rapaz e as irmãs mais velhas dele. Tá? Que a gente acabou de descobrir aqui, ó. São esses três aqui. Tá bom? Bem tranquilo, né? Então vamos continuar. O show tem que continuar. Bora! Exercício 2 vai dizer assim, ó, PUC de Minas Gerais. As questões referem-se a um heredograma que representa a ocorrência de uma anomalia numa família. Tá. Aqui está o heredograma. Deixa eu ver, já começo aqui com os genótipos. Eu quero analisar uma coisa com vocês. Para a doença ser recessiva, né, aquele lance de filhos têm e pais não têm. Isso a gente pode ver aqui, ó, no casal 7 e 8 e o filho que é o 15, né, ó. Aqui a filha, na verdade. Então tá aqui. Porque os pais não têm e filhos têm. Se fosse dominante, né, para a herança, para a anomalia ser dominante, ia ter um monte de gente doente, porque para ser dominante ele pode ser azão-azão ou azão-azinho, né? Então ia ter um monte de gente com a doença, tá? Então vamos começar aqui a colocar os genótipos. Bom, então é recessiva. Logo, quem é recessivo, quem é afetado é recessivo. Essa filha aqui é afetada, logo o pai é azão-azinho e a mãe é azinho-azinho. Por quê, ó? Eu já vou para lá. Ela é azinho-azinho, um azinho veio da mãe e um azinho veio do pai, tá? Aqui o 13 e o 4 são afetados, logo ambos azinho-azinho. Aqui a mãe é azão-azinho por conta de filhos que tem a doença, tá? Logo o azinho-azinho tem que vir um do pai e outro da mãe. O número 6 aqui a gente já falou que é azinho-azinho. O 7, deixa eu apagar essa marcação aqui, borracha, apaguei. E vamos lá. O 7 e o 8 ambos são heterozigotos por conta da filha que é afetada. O 9 é azão-azinho, um azão veio do pai e o azinho veio da mãe, porque ela não é afetada. Se fosse afetada seria azinho-azinho. O número 10, azinho-azinho, o 11, azão-azinho, mesma coisa do 9, e o 12, azinho-azinho. O 13, o 14 e o 16 a gente não consegue fechar, tá? Apenas o 15 que é afetado. Pergunta de número 1, a probabilidade de nascer uma menina afetada do cruzamento de 3 com 11. Então, a parental, ó, aqui são as alternativas, a parental vai ser azinho-azinho para o pai e azão-azinho para a mãe. Então, os gametas, ó, do pai serão 100% azinho-azinho. E da mãe pode ser ou azão-azinho ou azinho-azinho. 50% de chance de cada. Como ele quer afetado, então, é uma em duas por ser menina e uma em duas por ser albina, né? Se fosse aqui, não sei. Por ser azinho-azinho, que é afetada. Logo, uma em 4, que corresponde à letra B de bola 0,25. Número 2, pelos dados fornecidos, não se podem determinar os genótipos dos indivíduos. A gente acabou de descobrir isso, né, que é a do 13, o 14 e o 16. Porque a parental, ambos são heterozigotos. E aí a gente cai na famosa primeira lei de Mendel, né, onde nós temos a proporção genotípica de 1 para 2 para 1. Logo, a resposta é a letra E. Tá bom? Tranquilo, né? Então vamos para o 3. 3 da Unesp, então ó, o diagrama representa... Pera lá, opa, quanta coisa aqui. O diagrama representa o padrão de herança de uma doença genética que afeta uma determinada espécie de animal silvestre. Tá?
Então, ó, a partir da análise da ocorrência da doença entre os indivíduos nascidos de diferentes cruzamentos, foram feitas as seguintes afirmações. 1. Eu vou primeiro completar aqui com os genótipos e aí depois a gente vê as alternativas. Primeiro, é uma doença recessiva, porque pais não têm e filhos têm. Olha aqui, ó. O 1,3 e 1,4 e o 2,4, ó. Tá? Então, ó, começando com quem é afetado. Quem é afetado é azinho, azinho. Logo, os pais ambos têm que ser azão, azinho. Tá? Que é o que eu estou completando aqui. O 2,5 e o 2,6 a gente não consegue fechar, porque a gente não sabe se é azão, azão ou azão, azinho. Assim como o 3,1 que a gente também não consegue fechar. Tá? Então, afirmativa 1. Trata-se de uma doença autossômica recessiva. Certa resposta. Tá? Por conta daqui do casal 1,3, 1,4 e a filha 2,4. Porque pais não têm e filhos têm. Os indivíduos 1,1 e 1,3 são obrigatoriamente homozigotos? Não, não são homozigotos, são heterozigotos. Olha aqui, ó, 1,1 e 1,3 são heterozigotos, logo a 2 está errada. 3. Não há possibilidade de que um filhote, gostei, filhote nascido do cruzamento entre os indivíduos 2,5 e 2,6 apresente a doença. Tem possibilidade sim. Tá? Tem possibilidade. Porque se ambos forem heterozigotos, tem possibilidade de nascer. Se um for heterozigoto e o outro não for, tem possibilidade de nascer. Tá? Então, está errada a número 3, apenas a 1 está correta. 4. O indivíduo 3,1, que está aqui, a gente não conseguiu fechar, só deve ser cruzado com o indivíduo 2,5, uma vez que são nulas as possibilidades de que desse cruzamento resulte um filhote que apresente a doença. Novamente errado, porque ele também pode se cruzar com um 2,6 e ambos podem ser heterozigotos e ter chance do filhote ter a doença. Logo, apenas a primeira está correta. Tá bom? Tranquilo, né? Então vamos aí para o 4. Espero que esteja dando para entender. O 4 diz assim, ó. PUC do Paraná, analisando o heredograma a seguir, tal, ó, causada por um gene recessivo, assinar a opção que contém os números que representam indivíduos cujos genótipos não podem ser determinados. Aqui está o heredograma. Doença recessiva, o exercício já falou, mas eu retomo porque ó, pais não têm e filhos têm, né? Então é só olhar aqui o 5, 6 e o 9. Então nós temos o número 1, alternativa primeiro, para ser afetado azinho, azinho, normal, azão, azão ou azão, azinho. Então, número 1, azão, azinho, e o 2 também, por conta desta filha, que é azinho, azinho. Aqui o filho é azão, azinho, por conta da filha. Deixa eu completar tudo aqui, eu vou falando aqui que é melhor. Por conta da filha, do filho, na verdade, que é azinho, azinho, os pais têm que ser heterozigotos, como eles não são afetados, né? O 8 e o 10 a gente não consegue fechar, porque eu não sei se ele é azão, azão ou azão, azinho. O número 4 eu já falei que é azinho, azinho. Aqui, o número 3, ele é azão alguma coisa. Tá? Se ele for azão, azão, o azão vai vir dele e o azinho vai vir da mãe. Tá? Então aqui o 7 a gente consegue fechar. Porque um azinho vai vir da mãe, que é 100%. Ela só produz esse tipo de gameta. E o azão vai vir do pai, porque aqui não é afetado. Logo, quais indivíduos a gente não consegue fechar? Os genótipos são os indivíduos 3, 8 e 10. Logo, resposta é a letra C de casa. E agora eu faço a minha famosíssima pergunta e você está olhando a minha aula e vendo que se está tudo bem. Você responde que está tudo bem e eu fico feliz e vamos caminhar para o nosso último exercício desta aula. Vamos lá. Exercício 5, ó. FATEC, observe o heredograma a seguir que representa indivíduos albinos afetados e com pigmentação normais. Então aqui temos o heredograma. Hélio e Maria vão se casar. A chance de que o casal tenha uma filha albina, considerando que Maria é filha de pais heterozigotos, é... Tá. Então vamos com calma. Vou completar tudo e vou explicando aos poucos, porque senão eu não dou conta, né? Senão vocês ficam perdidos aí e eu também. Então,
Filha, afetada, azinho, azinho, ambos os pais têm que ter o azinho. Como a mãe é afetada, então ela é azinho, azinho, e o pai é azão, azinho, porque o azinho tem que vir dos dois, tá? Aqui é azão, azinho, a gente consegue fechar por conta dos filhos, tá? Assim como o pai, a gente também consegue fechar porque ele é afetado, né? Então quem é afetado a gente consegue fechar, sucesso. Aqui, tanto este cara aqui quanto o Hélio, eles são heterozigotos. Por quê? Como eles não são afetados, eles não podem ser azinho, azinho. Logo, o azão veio da mãe e o azinho veio do pai. Tá? Do lado de cá, nós temos a parental heterozigota. Então, aí já complica, porque vem aquela história da primeira lei de Mendel. A gente só consegue fechar a filha, que é azinho, azinho, porque ela é afetada. Então, esses outros 3 filhos, a gente não consegue fechar, porque não sabe se é azão, azão ou azão, azinho. Agora vamos para Maria. A Maria, ó, a parental é a parental dela é azão, é um duplo heterozigoto, né, que é o que está aqui. Tá aqui, eu coloquei aqui, coloquei, ó. Eu acho que é isso. Não, não é isso daqui não. Já não coloquei aqui. Desculpa. Então, ó, a parental é heterozigoto. Os pais são. Então, ela pode ser o azão, 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 azinho, azão, azinho. É aquela coisa da primeira lei de Mendel. Só que ela não é afetada. Então, a gente vai descartar a chance dela ser afetada. Como o exercício pergunta a chance de ter uma filha albina, então tem que ter o azinho, porque um azinho veio do pai e outro da mãe. Então nós estamos considerando a probabilidade de 2 chances em 3 possibilidades. Então, ó, descarte este azão, azinho aqui, ó, descarte. Nós estamos utilizando, ó, 2 chances, essas duas aqui, dentre 3 que podem ter. Tá? Então a gente não pode desconsiderar esse dado aqui. Então, a parental, estou considerando a Maria azão, azinho, tá? O pai é azão, azinho, que é o que está aqui, e aí caímos na primeira lei de Mendel. Como a chance de o casal que tenha uma filha albina, então é azinho, azinho, é 25%. Opa, já vim aqui para a resposta. Ah, já marquei a resposta antes, desculpa aí. Então nós temos 1 sobre 2 por ser menina, 1 em 4 por ser albina, né, azinho, azinho, e 2 em 3 por ser azão, azinho, da Maria ser heterozigota. Multiplicando tudo isso, ixi, ficou ruim. Depois eu arrumo aí para vocês, ficou 1 em 12, né, que multiplicando tudo, ficaria 2 sobre 24 avos, simplificando 1 em 12. E aqui encerro a nossa aula, você acertando o exercício, comemorando. E eu me despeço aqui, desejando uma ótima semana para todo mundo e até a próxima aula. Grande abraço!